senhoras e senhores, meu distinto público, muito boa noite. É com imensa satisfação que a Sociedade de Concertos Sinfônicos de São João del Rei, nesta noite, juntamente com toda a comunidade são-joanense, reverenciar e homenagear a memória de Santa Cecília, a padroeira dos músicos. A Sociedade de Concertos Sinfônicos preparou para esta noite grandioso concerto que espera, com a apresentação dele, deleitar a todos os presentes. A Sociedade de Concertos Sinfônicos, como podem perceber, está passando por uma grande renovação no seu quadro musical, com a presença de quase 90% de jovens talentosos músicos de nossa cidade que aprenderam com os nossos antigos músicos a amar cada vez mais as tradições são-joanenses e, sobretudo, a nossa querida sinfônica, a menina dos olhos do povo são-joanense. E para que esse concerto chegue à plena realização, contamos com o esforço de todos os músicos, diretores, ensaiadores e todos aqueles que têm compromisso moral e filial também com a nossa Sociedade de Concertos Sinfônicos. E principalmente a pessoa do jovem maestro Rodrigo Sampaio Pereira, o qual peço que se adentre ao palco. O jovem maestro Rodrigo Sampaio Pereira é conhecido nas nossas lides musicais, é professor no Conservatório Estadual de Música para José Maria Xavier, estuda em Belo Horizonte música na UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, e além de ser o regente atual da nossa Sociedade de Concertos Sinfônicos, pertence também ao Conselho Artístico da nossa Sociedade de Concertos Sinfônicos. O maestro Rodrigo Sampaio Pereira, o jovem maestro, já demonstrou suas qualidades ano passado, quando regeu na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar a missa solene do cinquentenário, aliás, do jubileu áureo sacerdotal de Monsenhor Sebastião Raimundo de Paiva. E o maestro Rodrigo Sampaio Pereira também regeu na Sociedade de Concertos Sinfônicos o grande recital que foi ofertado em homenagem ao nosso grande compositor são-joanense, maestro Geraldo Barbosa de Souza. De modo que, para quem acompanha os recitais na Sociedade de Concertos Sinfônicos, o maestro Rodrigo Sampaio Pereira já demonstrou suas qualidades. No entretanto, este concerto preparado para hoje será a prova de fogo da sua capacidade e também da capacidade dos nossos jovens que integram atualmente o corpo musical da orquestra, bem como do nosso grandioso coral, que se apresentará com a orquestra na segunda parte. Portanto, depois dessas poucas palavras, queremos que todos participem ativamente, se deleitando com a música clássica, já que São João del Rei tem todos os matizes da música. Além da música colonial barroca, temos também na sinfônica, com todo carinho, nos dedicado à música erudita, à música clássica. Neste momento, convido o professor Amigar Campos Tirado para fazer os seus comentários, como é de parte. Muito obrigado. Boa noite. Este concerto da Sociedade de Concertos Sinfônicos é o de número 412, em homenagem a Santa Cecília, padroeira dos músicos. E aí no programa há o registro de tudo que é importante neste concerto, inclusive com a relação dos músicos, cantores, regentes, programa. E vocês têm aqui na penúltima página uma nota sobre Santa Cecília.
Observem que há uma foto. Esta foto representa o túmulo de Santa Cecília na Basílica de Santa Cecília em Roma. Ela, quando foi decapitada, foi sepultada nas catacumbas. Depois seu corpo foi trasladado para a Basílica, em seu nome, em sua homenagem, Basílica de Santa Cecília, na cidade de Roma. E essa imagem jacente, deitada, representa Santa Cecília após ser decapitada. É do escultor Carlo Materno. Santa Cecília, padroeira dos músicos, há um grande número de grandes obras musicais que foram dedicadas a ela pelos maiores compositores. Missas, odes, hinos, compositores como Handel, Gounod, Benjamin Britten e muitos outros dedicaram suas obras a Santa Cecília. Nós vamos então ter início com o programa de hoje, que é a regência do maestro Rodrigo Sampaio. Primeiramente, a peça de Verdi. O nome todo do compositor Verdi era Giuseppe Fortunino Francesco Verdi. Ele é italiano, não é? Nasceu em Le Roncole, no dia 10 de outubro de 1813 e faleceu em Milão, no dia 27 de janeiro de 1901, uma vida longa, quase 88 anos. Escreveu 26 óperas, como Aida, Traviata, Rigoletto, Trovador, Falstaff, etc. Além de outras obras, o seu importante Requiem também. La Traviata, essa ópera, foi baseada naquele romance de Alexandre Dumas, A Dama das Camélias. E essa obra estreou em 1853, em Veneza. Nós vamos ouvir da Traviata a abertura, ou prelúdio.
compositor Georges Bizet. Georges Bizet, compositor francês, ele nasceu em Paris no dia 25 de outubro de 1838 e faleceu em Bougival, Paris, no dia 3 de junho de 1875, só com 38 anos de idade, né? Lá não chegou nem a completar. Ele foi um estudante muito brilhante, foi um pianista também extraordinário, mas como compositor, ele foi infeliz na maioria de suas peças. Essas peças eram mal recebidas, mal compreendidas pelo público, embora peças de grande valor. Inclusive sua obra-prima, a obra Carmen, ela também foi muito mal recebida pelo público e, pior ainda, pela crítica. O fracasso dessa ópera contribuiu para a morte prematura do compositor. Mas logo depois ela foi reconhecida como a obra-prima que é. Ela é de forte caráter espanhol, e uma coisa incrível porque ela é autenticamente, genuinamente espanhola, e Bizet nunca esteve na Espanha. Foi com a sua intuição, com a sua genialidade, que criou essa obra tão autenticamente espanhola, considerada hoje uma das maiores e mais belas e consagradas óperas do repertório. Nós vamos ouvir da ópera Carmen a suíte dessa ópera, constituída Prelúdio, Aragonese, Intermezzo e Le Toreador.
Vai haver um pequenino intervalo, quando a cortina será fechada, para a preparação para a segunda parte, que será a obra de maior fôlego desta noite, que é o Glória de Vivaldi. Então, aguardem, por favor, um momentinho para a preparação para essa segunda parte. Antes de ter início a segunda parte, vamos fazer dar um aviso. É o seguinte: no dia 28, domingo próximo, às 20h30, na igreja de São Gonçalo Garcia, vai haver um concerto com a missa de Requiem. Antes de chamar um maestro, como de praxe, nós aproveitamos essa oportunidade, esse horário, para agradecer a presença de todos vocês que aqui estão prestigiando este concerto da Sociedade de Concertos Sinfônicos. Chamamos o maestro Rodrigo Sampaio para dar início à segunda parte. Esta obra que vai ser apresentada agora, digamos, é a obra de maior fôlego do concerto desta noite, então ela requer um pouco mais de explicação, merece mais explicação. É de Antônio Vivaldi, o Glória. Vivaldi foi violinista, compositor italiano. Ele também era sacerdote. Ele nasceu em Veneza, mais ou menos em 1675, não há muita certeza sobre a data exata, e morreu em Viena em julho de 1741. Ele é um representante do barroco italiano, ao lado de Domenico Scarlatti, e contemporâneo também dos grandes compositores do barroco alemão, Bach e Handel. O padre Antônio Vivaldi, ele era chamado Il Prete Rosso, o padre vermelho, porque ele tinha os cabelos muito vermelhos. Ele era professor e maestro, também no chamado Conservatório dell'Ospedale della Pietà de Veneza. Esse conservatório era um orfanato de meninas e cultivavam muito a música. A maior parte das composições de Vivaldi foram dedicadas a esse conservatório e às musicistas que ali tinham a sua formação. A obra de Vivaldi, por incrível que pareça, ficou muitos anos quase esquecida. Praticamente no século XX é que houve o renascimento, a revalorização dessa obra maravilhosa de Vivaldi. O Glória, que nós vamos ouvir aqui hoje, ele não foi pretendido como parte da missa, mas praticamente como uma composição avulsa, embora Vivaldi tenha missas completas também. Esse Glória data de 1715. No Quoniam do Solo Sanctus, a música do primeiro movimento volta em forma abreviada. A fuga dupla final, com Santo Spirito, tem uma história interessante. Vivaldi frequentemente usava temas de outras composições suas ou mesmo de outros compositores. Isso aí é uma coisa mista, não é plágio, chama-se empréstimo. Pega um tema e trabalha aquele tema, isso é muito comum. Neste movimento, nesse segundo Santo Espírito, Vivaldi se baseou no finale de um outro Glória, de um compositor chamado Ruggieri, que foi escrito em 1708. Vivaldi já tinha usado este tema num Glória anterior, RV 588. E no presente Glória, ele
tomou aquele Glória, não é? Mas final, reduziu os efetivos, que eram 2 coros e 2 orquestras, reduziu para um coro e uma orquestra. Vamos chamar a atenção que o Glória ele é constituído de partes isoladas. Vem Glória in excelsis Deo, et terra pax, Laudamus Te, etc. Né? Graças a Deus e não vamos aplaudir entre as partes, porque não quebraria a unidade artística do Glória. Só depois do com o Santo Espírito é que nós vamos aplaudir. E vamos olhar aí, solistas: Fátima Batista Lopes, soprano primeiro; Nilceia Jesuína das Neves, soprano segundo; Kícia Oliveira Andrade, contralto; Felipe José Oliveira Abreu, em solo de violoncelo. Então, sob a regência, não está aqui, mas eu vou falar, Márcio Valadão também é solista. Não está aqui no programa, desculpe, mas então vamos destacar também Márcio Valadão ao violino, solista também. Então vamos ouvir o Glória de Vivaldi, esse grandioso Glória, sob a regência de Rodrigo Sampaio.
Música